Olá, meus queridos alunos dos 8º anos do Colégio Laerte. Aqui quem está falando é o professor Jamil. Hoje nós vamos gravar mais um videozinho então, com conteúdo sobre áreas das figuras planas, ok? Figuras planas, pessoal, por quê? Porque elas só têm duas dimensões, tá? Vamos pegar o retângulo aqui como exemplo, ó, comprimento e largura, ou comprimento e altura, tá? Como é dito aqui no nosso exemplo. Área, pessoal, área. Imagine então o quarto de vocês, por exemplo, né? Que geralmente tem um formato de um retângulozinho assim, ó. Tá? Área seria o piso aí, tá? Tudo que cobre o piso aí do seu quarto seria a área, ok? Todo esse preenchimento aqui, ó, tá? É o que compõe, então, a área. Esse contorno em volta seria o nosso perímetro. Ok? Uma figura, quando ela não é plana, quando ela tem 3 dimensões, imagine vocês então um cubo, um dado, né? Olha só, um exemplo aí só para vocês entenderem. O cubo, então, ele tem 3 dimensões: comprimento, largura e aqui a sua altura, tá? Então a gente geralmente calcula, além da área das bases aqui, né, do cubo, também calcula o seu volume. Numa figura plana, não. A gente calcula apenas a área, ok? Dentre as figuras planas, pessoal, então nós vamos estudar a área do triângulo, tá? Uma figura que tem 3 lados. A área nada mais é do que a base vezes a altura dividido por 2, tá? Aqui está tudo discriminado. Depois você pode voltar o vídeo, se for necessário. O retângulo, que é base vezes altura. O quadrado, que é lado vezes lado, tá? Ou lado ao quadrado. Essa figurazinha aqui, ó, que chama trapézio, tá? Que ela possui uma base maior, uma base menor. Vejam que as bases então são paralelas, tá? Você soma a base maior com a base menor, multiplica pela altura, tá? Que é representado pela letra H, e divide por 2. O losango, que tem duas diagonais, uma maior e uma menor. Você vai fazer diagonal maior vezes diagonal menor e dividir por 2. E por fim, o círculo, tá bom? Que a área do círculo é π, que vocês vão ver a seguir, que o π sempre é uma constante, tá? Tá marcado aqui já, que vale aproximadamente 3,14. Esse π, pessoal, nada mais é do que o comprimento de uma circunferência dividido pelo seu diâmetro. Para quem não lembra o que é diâmetro, diâmetro é uma reta aqui, ó, que passa de um lado para o outro, sempre passando pelo meio, tá? E raio seria, então, a metade do diâmetro, tá? Lembra lá da roda de uma bicicleta? Aquele ferrinho que vai do centro, né, do cubo da bicicleta até o aro é chamado de raio, ok? Se for do lado no outro, é chamado de diâmetro. Então, a área do círculo é π, que é 3,14, vezes esse raio, só que ao quadrado. Bom, vamos fazer alguns exemplos. Bom, galera, então, vamos fazer 2 exemplos aqui. Nesse primeiro exemplo, ele diz assim, ó: deseja-se construir uma área de lazer conforme o esboço de planta mostrado a seguir. Então, a área de lazer seria essa aqui, ok? Determine a área acima com as medidas indicadas na figura. Veja bem, essa figura, pessoal, para melhor a gente fazer os cálculos, nós podemos dividir ela em 3 figuras planas, ó, que nós acabamos de aprender. Aqui nós temos um retângulo, ok? Aqui nós temos um triângulo e aqui nós temos um trapézio. Vamos calcular então a área separada, não é isso?
Depois a gente soma tudo e vê quanto dá a área total. Veja, no retângulo, né, a área do retângulo nada mais é do que base vezes altura. Então a base, tá? Ó, 25, cuidado para não achar que é essa daqui, que essa daqui é do trapézio. Beleza? Então, ó, 25 vezes a altura, que é 18. Pessoal, 25 vezes 18 vai dar 450. 450 o quê, professor? 450 metros. Só que como nós estamos falando de área, são duas, né? Igual eu falei para vocês, duas dimensões, nós temos que colocar metros quadrados, ok? Cuidado para não colocar só metro, que não fica certo, beleza? Agora nós vamos achar então a área do triângulo. Como é a formulazinha da área do triângulo? Como nós vimos agorinha, é base vezes a altura, que é representado pela letra H, só que dividido por 2. Bom, a base do triângulo, pessoal, é essa aqui, ó, tá? É como se você virasse o triângulo, a base está aqui, ó, beleza? Então a base é 9, vezes a altura. Professor, não tem altura. Tem, é o lado aqui do retângulo, não é? Ó, é a altura do retângulo aqui também, ó, olha lá. Então vale 18, só que dividido por 2, beleza? Nesse caso aqui, 9 vezes 18, pessoal, 9 vezes 18 vai dar 162. Dividido por 2, nós vamos chegar então a 81 metros quadrados, beleza? E agora falta então a do trapézio, beleza? Como é a área do trapézio? A área do trapézio, que é base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Voltando aqui, ó, quem é a base maior do trapézio? 12, tá vendo? A base menor, 6. A altura, pessoal, é isso aqui, ó, que está representado aqui do ladinho, ó, 8 metros, beleza? Então nós vamos colocar aqui, a área será 12 mais 6 vezes a altura, que então nós vimos é 8, dividido por 2. A área será 18 vezes 8 dividido por 2. Veja que eu preciso somar primeiro os 12 com 6, porque está dentro do parênteses. Beleza? Então a área será 18 vezes 8 vai dar 144. Dividido por 2, então a área vai ser 72 metros quadrados. E a área total? Bom, a área total, então basta a gente fazer a soma, né? A área do retângulo mais a área de quem? Do triângulo mais a área do trapézio. Não é isso? Então, se nós somarmos tudo isso daqui, nós vamos chegar em 603, o quê? Metros quadrados, beleza? Bom, pessoal, já no nosso segundo exemplo, antes de nós começarmos ele, eu já gostaria de mostrar para vocês que os segmentos aqui, tá? As medidas, elas não estão proporcionais, pois eu precisei dar uma mexida no desenho para que a gente visualizasse melhor, ok? Mas vamos seguir então as medidas que estão aqui no nosso desenho, beleza? No futebol de salão, que é o futsal, a área de meta, que é aquela área onde fica o goleiro, é delimitada por 2 segmentos de reta. Um de 11 metros de comprimento e o outro de 3. E 2 quadrantes, tá? De círculos de raio 4. Então veja só. Tá vendo aqui, ó? Isso seria então os 2 quadrantes de círculo, que eu já vou explicar melhor. A superfície de área de meta mede aproximadamente... Bom, vamos lá. Pessoal, vamos dividir então essa área, né, em 3 figuras. A primeira, bem clara aqui para nós, tá? Bem facinho, que seria esse retângulo. Vamos calcular a área dele? Seria então base vezes altura, tá? Lembrando de novo que não está proporcional.
então ficaria base vezes altura, seria 3 vezes 4. Essa parte da área do goleiro onde forma um retângulo, então a área seria 12, como está em metros, metros quadrados. Agora eu vou chamar a atenção para vocês dessas outras duas figuras aqui, ó. Se nós juntarmos elas duas, não ficaria mais ou menos assim, ó? Uma meia volta? E se nós completarmos inteiro aqui, ó, não ficaria então um círculo? Nós não queríamos então achar a área de um círculo? Como é a fórmula da área do círculo? Nada mais é do que π vezes o raio ao quadrado. Bom, veja bem. Então, a área seria, o π nós vimos que vale então 3,14 vezes o raio. Professor, o que é o raio? É essa medida aqui, ó, né? Que vai do centro até então a extremidade aqui do nosso círculo, no caso, tá? Veja só. Quanto vale esse tamanhozinho aqui, ó? Não seria isso daqui, ó? Então o raio, pessoal, nada mais é do que 4, beleza? Só que ao quadrado. Professor, mas isso é a fórmula do círculo, para achar a área do círculo. E aqui nós não temos um círculo, nós temos a metade só de um círculo, né? Aqui 1/4 e aqui 1/4, né? Se nós somarmos os dois, então ficaria metade de um círculo. Então o que a gente faz? Divide por 2, né? Porque nós não queremos então ele inteiro, nós queremos só a metade, beleza? Então a área ficaria 3,14 vezes 4 ao quadrado, pessoal, é 16, beleza? Dividido por 2. A área, então, seria 3,14 vezes 16, pessoal, eu já fiz para a gente ganhar tempo, dá 50,24, ok? Dividido por 2, isso vai dar 25,12, ok? Então, veja, vou marcar aqui embaixo. Então, a área desses dois, vamos dizer assim, dessas duas partezinhas aqui da circunferência somadas, vai ficar então 25,12. O que falta para a gente achar? Metros quadrados. O que falta então para a gente achar a área total, né, da figura? Basta a gente então somar os dois cálculos que nós acabamos de fazer. 12 mais 25,12, que vai dar 37,12 metros quadrados. Como se trata de um teste, então nós vamos sempre naquela alternativa que chega mais próxima, beleza? Que seria a letrinha C, ok? Bom, espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço e até o próximo vídeo.